Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, senhores deputados, deputadas. Ata da 43ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de maio de 2022. Sob a presidência do deputado Kennedy Nunes e secretarias Ricardo Alba e Padre Pedro Baldiceira. Às 10 horas do dia 10 de maio do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, PT, Milton Obus, PSD, Valdir Cobalcini, Bloco MDB Novo e Ricardo Alba, União. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 180 a 185/2022, as moções números 357 a 368/2022, bem como o requerimento número 740/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 704 a 742/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 336 a 356/2022. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Adriano Pereira. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 10 de maio no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Ismael dos Santos, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Aqui está o resultado principal. Boa tarde, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, aqueles que ainda nos acompanham nos seus gabinetes, senhoras e senhores presentes na casa nessa tarde, nossos amigos da TV Legislativa, da Rádio Alesc. Faço, senhor presidente, uma rápida reflexão sobre as condições climáticas que atingiram Santa Catarina na última semana e que nos deixou em sinal de alerta, praticamente 20 municípios, numa situação bastante comprometida e mais de 100 municípios atingidos de forma direta pelas fortes chuvas que se abateram sobre o estado de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns municípios, não só na nossa região do Alto Vale, mas também convocados por
vereadores e lideranças políticas da região sul. Estivemos nos municípios de Capivari de Baixo, de Tubarão. Há, inclusive, algumas imagens, se puder colocar para nós. Sei que a maioria dos catarinenses acompanharam aí pelos meios de comunicação, mas nós estivemos aí, essa é a situação, num dos bairros de Tubarão, né? Conversando aí com os moradores, buscando soluções, também monitorando junto à Defesa Civil. Obrigado, pode passar. No dia que estivemos lá ainda, a água não havia baixado em algumas regiões periféricas do bairro de Tubarão, da cidade de Tubarão, aí uma indústria bastante comprometida, por favor. A vazão estava muito lenta ainda do rio Tubarão, isso foi na última sexta-feira, eu acho que são essas imagens que temos. Aí, infelizmente, os danos materiais, ao nosso lado ali, o ex-vereador Paulão, que também teve a sua casa bastante comprometida com as cheias do rio Tubarão nessa última semana. Eu acho que eram essas imagens que tínhamos. Obrigado, eu agradeço. E eu estava acompanhando, e aqui faço uma reflexão com base no editorial do grupo NSC, do jornalista Evandro de Assis, porque traz para nós algumas indagações, alguns questionamentos que fazemos, inclusive, ao governo do Estado, ao governo federal, enfim, na nossa missão parlamentar. Nós sabemos de forma muito pontual que as comportas e as barragens no Vale do Itajaí têm sido tema que sempre vem à tona em situações como essa, e diz aqui o jornalista Evandro de Assis: as enchentes da região de Blumenau neste mês de maio revelaram outra vez um sistema de prevenção capenga, ele usa essa expressão. Quase nada funciona 100%. Faltam investimentos e manutenção e sobra burocracia até para o básico, que é medir e projetar o nível do rio Itajaí-Açu. Aqui ele faz uma crítica muito pontual à questão da medição do rio Itajaí-Açu, mas também fala do estado da barragem norte, em José Boatê, quase de abandono. Para operar as comportas, a Defesa Civil de Santa Catarina precisa mandar ao local uma equipe de bomba hidráulica, não é? Precisou mandar nesse momento. E desde 2019, diz ele, quando o governo federal anunciou 21 milhões para obras e estudos, o Estado anuncia investimentos que, na prática, não se concretizam. A repórter Thalita Cartier apurou que Estado e União não se entenderam sobre a aplicação dos recursos. Em Ituporanga, é prudente manter as 5 comportas abertas, porque em 2 delas foi detectado problema de vedação. O Estado anunciou que faria o contrato da dispensa de licitação para agilizar o conserto. 3 empresas apresentaram orçamento que foram considerados caros, então a contratação voltou a estaca zero. Inclusive, nesta semana que tivemos esse fenômeno climático, o deputado Skudelac preside essa sessão, eu quero aqui, inclusive, parabenizar a atitude do deputado Milton Obos, que, pela sua experiência na área de defesa civil, não é, foi fundamental para que não tivéssemos um dano maior, em especial na região de Rio do Sul. Poderíamos ter evitado 1 metro de água, se as comportas tivessem sido fechadas anteriormente, conforme foram alertados, não é? Mas a Defesa Civil insistiu em protelar, e, finalmente, o deputado Milton Obos esteve na Defesa Civil, como disse, pela sua experiência, já foi secretário de Defesa Civil, bateu na mesa, literalmente, e as comportas foram fechadas e se evitou uma tragédia que poderia ter se abatido sobre Rio do Sul e, em decorrência, todo o Vale do Itajaí. Mas por situações de absolutamente imprudência por parte aí dos técnicos. O jornalista fala aqui, inclusive, que em Ituporanga, ou melhor, em Blumenau, o sistema de telemetria, que em janeiro de 2021 chegou a deixar a cidade às escuras, continua à espera de 37 novas estações anunciadas pela Defesa Civil do Estado. Uma empresa de tecnologia blumenauense foi contratada em março deste ano para instalar os equipamentos, o trabalho está em andamento e vai custar cerca de 3 milhões. É lamentável, não é? 37 pontos de telemetria que não funcionaram. Felizmente, o rio se manteve num nível razoável, mas poderíamos ter problemas seríssimos e até
falta, não é, de manutenção e de monitoramento por causa da questão da telemetria. Ele ainda aborda aqui que, mesmo com o sistema pronto, também falta organizar quem vai ler os dados e fornecer as previsões e alertas para o nível do rio Itajaí-Açu. Até hoje, ainda isso não foi decidido, não é? Cada cidade se vira como pode, a partir dos dados fornecidos aí pela Defesa Civil e pela Agência Nacional de Águas. É bom lembrar também que Blumenau conta com o sistema do Alerta Blue, né, o que restou do Centro de Operações do Sistema de Alerta, não é, da FURB, mas os dois órgãos municipais, há mais de um ano, discutem uma minuta de contrato para ceder equipamentos de conhecimento da universidade para o município, e isso ainda não aconteceu, continua demorando e demorando demais. O resultado é um vácuo decisório que prejudica a passagem de bastão para o Alerta Blue. A discordância entre os técnicos sobre os dados mais básicos, qual a altura do Itajaí-Açu, parece ser sintoma de falta de liderança no processo. E o jornalista Evandro de Assis conclui, e de uma forma muito pontual, dizendo que desde as enchentes da década de 1980, o Vale do Itajaí investiu e aperfeiçoou o sistema de contenção de cheias, mas não foi capaz de mantê-lo em funcionamento regular. As enchentes da semana passada são pequenas se comparadas àquelas de 40 anos atrás, mas, infelizmente, poderia ter acontecido o pior. Por tudo isso, nós queremos aqui deixar o nosso registro de preocupação em relação ao processo de acompanhamento de cheias, não só no Vale do Itajaí, mas em todas as regiões de Santa Catarina, feito pela Defesa Civil do Estado. Temos um bom aparato tecnológico, é preciso que, efetivamente, tenhamos os técnicos necessários para esse monitoramento. E fica aqui, como registro, a nossa solidariedade àqueles que, infelizmente, perderam seus bens. Tivemos 2 vítimas fatais na cidade de São Joaquim, Padre Balduceira, e aqueles que perderam seus bens, que, de uma forma ou de outra, possam ter a força, o entusiasmo e a motivação para recomeçar a vida. Era esse o registro que gostaríamos de fazer nessa tarde. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ismael dos Santos, deputado Ivan Nats, Vossa Excelência gostaria de se manifestar em breves comunicações? Nós temos ainda um tempinho. Assim, desta forma, nós entramos, então, no horário destinado aos partidos políticos, e o primeiro horário pertence ao PT. Deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão aqui presencialmente, também aqueles que o fazem pelos meios de comunicação, trago mais uma vez a esta tribuna a grave situação em que se encontra o município de Arabutã. Especialmente me refiro ao acesso à ponte ali que está na entrada da cidade, localizada na rodovia SC 154 em Arabutã. Essa ponte fica ali no centro da cidade e é a ligação para quem vai ali entrar em Arabutã, depois de Pumirim, Lindóia do Sul, Irani e assim por diante. Ano passado, inclusive, o secretário de Infraestrutura, conversamos via telefone, esteve lá também, visitou a região e manifestou-se que nos próximos dias seria resolvido aquele problema da ponte, que tem problemas estruturais aí. Esses problemas são de longa data, porém agora foi constatada nos últimos dias um aumento significativo de rachaduras e infiltrações. Essas chuvaradas todas que deram, aconteceu muita infiltração, o afundamento das cabeceiras, essa é uma das maiores preocupações. Eu quero dizer que só eu já é a 4ª vez que estou aqui pedindo
para que o Estado resolva essa situação. Inclusive, no sábado à noite, né, o vice-prefeito me passou já tarde da noite, até pediu desculpa pelo horário, mas o nosso horário é isso aí mesmo, nós não temos horário das demandas, relatando essa situação difícil lá. Na última semana, a Defesa Civil, a unidade de Concórdia, em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura e Polícia Militar Rodoviária, fizeram mais uma vistoria nessa ponte e, novamente, foi constatada que a estrutura está com problemas, mas se está com problemas, nós precisamos que o governo resolva isso de forma imediata, né? Só vistorias não vão resolver. A partir dessa última vistoria, conforme inclusive a imprensa regional divulgou, foi estabelecido que uma intervenção será realizada para a contenção das cabeceiras, para depois, então, fazer uma reforma das estruturas. Do jeito que está indo, é preocupante, porque pode ver ali, inclusive, a interdição da ponte. E se houver interdição, ficará esse corredor todo onde passa ali, as pessoas, tanto para adentrar em Arabutã, como para ir para Ipumirim, para ir para Lindóia, depois sair em Irani, sair na BR-282, ficará sem acesso, seria trágico para as pessoas e para a economia regional. Portanto, eu peço que o governo do Estado agilize essa questão, a Secretaria da Infraestrutura, que veja isso para começar realmente essa obra. Eu estou preocupado porque a gente vê muitas licitações sendo anunciadas, mas a maioria delas dando desertas. Já citei aqui inúmeras vezes o caso da SC 283, no trecho de Concórdia a Chapecó. Aliás, passei na 283 no final de semana passada, pelo menos ali de Palmitos a São Carlos, é um trecho que está andando a reformulação, mas no trecho Concórdia, Chapecó, ali continua apenas um pequeno trecho licitado e andando num ritmo muito devagar. Por isso, eu espero que o governo possa agilizar essas questões e agora, de maneira imediata, essa questão da ponte de Arabutã. Não é possível a gente ver aqui amanhã ou depois uma manchete dizendo que está interditada a ponte de acesso ao município de Arabutã. Já é um problema antigo, velho, levantado muitas vezes, se agravou agora com essas chuvas, o afundamento das cabeceiras. Por isso eu espero que o governo possa tomar uma providência imediata para resolver essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta. Na sequência, no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PTB. Não havendo oradores inscritos e nenhum integrante do PTB gostaria de se manifestar, bloco seguinte pertence ao MDB e o Novo. Da mesma forma, não tem ninguém a se manifestar. Partido União, nenhuma manifestação. PL, deputado Ivan Nates, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Não vou me meter com o imposto de agronegócio, disso aí eu não entendo. Não vou me meter com o negócio de imposto de agronegócio, disso aí eu não entendo nada. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Quem nos acompanha também, em nome do meu partido PL, saudar especialmente o deputado Sargento Lima, guerreiro, valoroso, homem de fibra, de coragem, de personalidade. O Partido Liberal tem a honra de ter nos seus quadros. Meu amigo Adriano Pereira, lá de Blumenau, passa por aqui, experiência extraordinária. Deputado Ismael, também de Blumenau, a bancada de Blumenau presente no plenário para conversar sobre os problemas de Santa Catarina. E eu queria refletir com vocês um tema extremamente interessante, que, no nosso ver, precisa de uma reflexão. Eu já disse aqui recentemente que a nossa Constituição Federal, ela, quando construída, obviamente saída
do período do regime militar que nós enfrentávamos, ela tentou ser a Constituição mais cidadã possível. Do artigo 1º ao 5º, as cláusulas pétreas e as participações sociais, nós tivemos uma Constituição referência mundial para aquele momento. Então, quem conhece do princípio constitucional, quem conhece da labuta do direito constitucional, sabe o quanto o Brasil avançou e quanto aquela Constituição, chamada Constituição Cidadã, foi importante para o momento que a gente vivia no Brasil, pós-regime militar. Mas, passados mais de 30 anos da nossa Constituição, principalmente o que concerne as cláusulas sociais, talvez nós devêssemos começar a conversar sobre uma nova Constituição. Fazer para o próximo pleito, não para esse, mas para o próximo, uma chamada de uma eleição de deputados constituintes, não para remendar a nossa Constituição, mas para discutir alguns fatores que ficaram prejudicados em decorrência do tempo. Porque a nossa realidade, passado o período militar, ela é outra. Por que eu digo isso? Hoje, os jornais noticiaram que um jovem pego com um fuzil, arma exclusiva do Exército, que todo mundo sabe que é crime inafiançável, foi inocentado, ou seja, o processo dele foi anulado pelo STJ, porque não havia uma ordem judicial para entrar na casa do sujeito. Ou seja, o sujeito portava um fuzil, tinha envolvimento com atividades irregulares, falei, doutor, tinha envolvimento com atividades irregulares, a polícia perseguiu, entrou na casa do sujeito, lá tinha um fuzil. Um fuzil, cidadão de bem. Cidadão de bem, portando um fuzil em casa. A polícia prendeu, o judiciário de Santa Catarina, que, aliás, é um judiciário que a gente tem que tirar o chapéu, tanto no primeiro quanto no segundo grau, condenou pelo porte da arma proibida e essa semana, ou na semana passada, o STJ anulou o processo através de uma revisão criminal, que é um recurso, depois que a sentença transita em julgado, porque não havia uma ordem judicial para entrar na casa do sujeito. Não havia uma ordem judicial para entrar na casa dele. Então, anularam o processo. Só falta agora devolver o fuzil para o marginal. Não falta mais nada. O fuzil talvez vai devolver o fuzil para o sujeito. É porque é o que falta. Se já não devolver, muito bem lembrado, deputado Ismael, se já não devolver. Recentemente também capturaram uma pessoa com 300, 400 quilos de cocaína e crack dentro de casa. O STJ mandou soltar, porque não havia mandado de busca e apreensão para entrar na casa do sujeito. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é as leis que a gente tem hoje. Isso é a lei. Lá na Constituição Federal tem a regra de que a casa é inviolável do cidadão, embora que na casa more um traficante, um ladrão, um assassino, um assaltante de banco, continua sendo a casa do cara. Então, precisa de um mandado de busca para entrar na casa dele. Isso significa o quê? Significa que os direitos sociais estão abaixo dos direitos individuais. O direito da sociedade está aqui, e o direito do indivíduo está aqui. Essa concepção do direito do indivíduo maior
que o direito da sociedade, ela veio justamente quando a nossa Constituição se estabeleceu saindo de um regime militar que não existe mais, que não tem mais razão e que nunca mais vai voltar. Então, nós precisamos fazer uma revisão constitucional, chamar uma nova Constituinte, se não para botar o cidadão abaixo da sociedade, mas botar o cidadão e a sociedade no mesmo patamar, no mesmo nível. Porque hoje, quem acompanha os movimentos do judiciário, principalmente, observa as decisões que vêm de lá, todas colocando o cidadão acima do interesse social, acima da sociedade. E isso está revoltando a sociedade. A sociedade não aceita mais. Nós não temos mais argumentos para chegar para um cidadão, trabalhador de bem, e dizer para ele que o sujeito que foi pego 400, 500 quilos de droga dentro de casa foi solto, porque não tinha um alvará de busca e apreensão para a casa dele. Nós não estamos conseguindo mais falar com os nossos delegados de polícia, nós não estamos mais conseguindo falar com a força da polícia militar, nós não estamos mais conseguindo falar com os juízes, com os magistrados. Os nossos magistrados aqui, do primeiro e do segundo grau, que veem as suas sentenças sendo anuladas pela Corte Superior, que é a corte que protege o interesse do indivíduo. E protege porque a lei diz que a casa é inviolável, etc, etc. Então, nós precisamos mudar. A gente precisa botar a sociedade em termos de patamares iguais ao do cidadão, se não acima. A sociedade tem que ser mais importante do que o cidadão, porque é a sociedade que se rege por si. Então, hoje, os poderes, a situação está completamente invertida. A gente tem o cidadão com muitos poderes e a sociedade sem poder nenhum. E por isso que acontece esse tipo de decisão, vai continuar acontecendo, porque os tribunais interpretam a nossa Constituição como ela de fato foi construída. A Constituição que protege o cidadão e não a sociedade. Então, nós precisamos defender para a próxima legislatura, sem sombra de dúvidas, a eleição de deputados constituintes, para poder revisar muitas das coisas que a gente vem observando e enfrentando aí nesses últimos anos, né, que acompanha o movimento do Poder Judiciário. Deputado Adriano. Concede uma parte, deputado. Claro. Eu gostaria de contribuir. Realmente alguma coisa precisa ser feita. Quando Vossa Excelência fala, inclusive, da questão das drogas, enfim, quando a gente vive num país que até cocaína é transportada no avião da Força Aérea Brasileira, quando é transportada em helicóptero de deputados em Minas Gerais e outras regiões do nosso país, aí está difícil realmente. Obrigado. Mas é verdade. A lei não pode ter benefício de ninguém, né? A lei, ela é dura e a lei tem que servir para todo mundo. Mas o problema, deputado Adriano, é que todo mundo se beneficia das brechas da lei. Tanto o pobre, quanto o rico, quanto o poderoso, basta ter um advogado que conheça a lei. Não importa o nível social da pessoa. Claro que quem tem mais poder, a lógica é que contrate pessoas mais experientes. Mas o poder de enfrentar a lei e de encontrar as brechas da lei não está associado a nenhuma classe, cor, credo, nada. Porque a lei é para todos. Mas a lei que é mal feita e permite que essas coisas aconteçam. Não é, deputado Lima? Sim, o problema das drogas no país, ele é quase que um escândalo, né? Ver que a gente teve a prisão do general Hugo Carvajal, que afirmava que o narcotráfico financiava campanhas aqui na América Latina, né? Isso é importante a gente citar isso, né? E foram justamente esses, nessa época, que construíram essa Constituição, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde iriam se utilizar dela para se inocentar. Então, mais do que na hora de nós elegermos, sim, deputados federais e senadores que olhem com esse carinho, com essa boa vontade de mudar alguns itens ali da Constituição, não para mudar, mas para adequá-la à realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Parabéns, deputado. Eu acho que a palavra é essa mesmo, é adequar a nossa nova realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ivan Nats, na sequência, no horário destinado aos partidos políticos, o tempo pertence ao bloco PDT,
PSDB, Republicanos. Consulto o bloco, não há ninguém que queira se manifestar. O PP, da mesma forma, e o PSD. Também não há oradores inscritos. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.